Era uma manhã de Natal na Terra, no ano de 2021. Enquanto grande parte da humanidade estava imersa na troca de presentes e no calor familiar, uma catedral de tecnologia ascendia aos céus sobre a Guiana Francesa, montada no dorso de fogo de um foguete Ariane 5. A carga preciosa não era apenas metal e vidro, mas a culminação de 3 décadas de sonhos, atrasos e 10 bilhões de dólares de esperança humana condensada. Era um origami dourado, dobrado com uma precisão cirúrgica, lançado em direção ao abismo frio e silencioso. O telescópio espacial. James Webb não foi enviado apenas para observar as estrelas. Ele foi enviado para viajar no tempo. Foi concebido como uma máquina capaz de capturar a luz fantasmagórica que partiu de sua fonte quando o universo era apenas uma criança. Uma luz que viajou pelo vazio por mais de 13 bilhões de anos, esticada e cansada pela própria expansão do espaço, transformando-se do visível vibrante para o infravermelho sombrio. Para capturar esses sussurros antigos, o telescópio precisava fugir. Precisava escapar do calor ruidoso da Terra e da Lua, buscando um refúgio gravitacional conhecido como o segundo ponto de Lagrange, ou L2. É um lugar de equilíbrio precário, um ponto no espaço onde a gravidade do Sol e da Terra se cancelam mutuamente, permitindo que o observatório paire em uma escuridão perpétua, de costas para o Sol. Durante a viagem solitária de 1,5 milhão de quilômetros, o mundo prendeu a respiração. No vácuo, sem ninguém para ajudar, se algo desse errado, a máquina começou sua dança mecânica. Como uma borboleta emergindo de um casulo de titânio, o escudo solar se desenrolou. 5 camadas de Kapton, finas como cabelo humano, separaram o observatório em 2 universos distintos. Um lado banhado pela luz solar eterna e fervente, e o outro mergulhado em um frio de 230 graus negativos. Neste lado escuro, o olho dourado se abriu. 18 segmentos hexagonais de berílio, revestidos com uma camada microscópica de ouro puro, alinharam-se com uma precisão que desafia a compreensão humana. O objetivo era capturar fótons tão antigos que nasceram antes da existência da Terra, antes do Sol, numa época em que o universo estava emergindo de sua idade das trevas. A cosmologia moderna, o edifício intelectual que construímos para explicar nossa origem, baseava-se em uma narrativa clara. Acreditávamos que, após o Big Bang, o universo passou por um período de escuridão profunda, uma era sem estrelas. Lentamente, a gravidade começou a puxar o gás primordial de hidrogênio e hélio para aglomerados. Pensávamos que as primeiras galáxias seriam pequenas, caóticas, irregulares e fracas. Eram para ser os bebês do cosmos, bolhas de luz difusa, lutando para se formar no meio do caos primordial. Essa era a história que contávamos a nós mesmos. Era o modelo padrão da cosmologia. Então, o James Webb abriu seu olho e olhou para o abismo. As primeiras imagens chegaram aos monitores na sala de controle em Baltimore. Não eram apenas dados, eram a luz da criação convertida em zeros e uns. Quando a imagem de campo profundo SMACS 0723 foi revelada, o mundo viu a beleza de milhares de galáxias cintilando como joias em veludo negro. Mas para os astrônomos e cosmólogos que olhavam além da beleza estética, para os dados espectrais, o deslumbramento rapidamente se transformou em um silêncio gelado. O que eles viram não deveria estar lá. Nas profundezas insondáveis do tempo, em distâncias onde o desvio para o vermelho indicava que estávamos olhando para um universo com apenas 300 ou 400 milhões de anos de idade. O telescópio não encontrou bolhas infantis e disformes. Ele encontrou monstros. Ali,
estavam galáxias massivas, galáxias maduras. Discos espirais bem formados, brilhando com a intensidade de bilhões de sóis, estruturas que possuíam uma ordem e uma complexidade que, segundo nossas melhores teorias, levariam bilhões de anos para se desenvolver. Era como entrar em um berçário e encontrar, em vez de recém-nascidos, homens adultos, completamente formados, de pé e encarando você com olhos antigos. O pânico que começou a percorrer os corredores da academia não foi o pânico do medo físico, mas o terror vertiginoso de quem vê o chão da realidade se dissolver sob seus pés. Se essas galáxias existem tão cedo no universo, então algo fundamental sobre a nossa compreensão da história cósmica está errado. Para entender a gravidade dessa heresia cósmica, precisamos visualizar a formação de uma galáxia como a construção de uma cidade. Não se constrói uma metrópole da noite para o dia. É preciso acumular materiais, tijolo por tijolo, século após século. A gravidade é o pedreiro lento desse processo. No universo primordial, a matéria estava espalhada uniformemente. Para criar essas galáxias gigantescas observadas pelo Webb, a matéria teria que ter colapsado e se organizado a uma velocidade impossível, violando os limites de quão rápido o gás pode esfriar e se condensar em estrelas. Esses objetos, catalogados com nomes técnicos áridos como GLASS Z13, são na verdade anomalias que gritam contra as leis da física que pensávamos conhecer. Eles são grandes demais, são brilhantes demais, são velhos demais para serem tão jovens. Imagine que você tem um relógio que marca o tempo desde o início de tudo. O Big Bang ocorre no segundo zero. Segundo nossos modelos, as primeiras grandes galáxias deveriam aparecer horas depois no relógio cósmico. O James Webb olhou para os primeiros minutos e encontrou impérios estelares já estabelecidos. Isso sugere duas possibilidades aterrorizantes. A primeira é que nossos modelos de formação de galáxias estão incompletos, que existe algum mecanismo desconhecido, uma força oculta ou um catalisador que permitiu que o universo crescesse prematuramente, como se tivesse sido injetado com esteroides cósmicos. Talvez os halos de matéria escura, as fundações invisíveis onde as galáxias se constroem, tenham se formado muito antes do que imaginávamos. A segunda possibilidade é ainda mais inquietante. Ela sugere que o próprio relógio está errado, que a nossa cronologia do universo, a idade de 13,8 bilhões de anos, pode ser uma ilusão ou um erro de cálculo grosseiro. Se o universo é capaz de produzir tais estruturas em tão pouco tempo, talvez o tempo não tenha se comportado como pensamos. Ou talvez o universo seja muito mais velho do que o Big Bang nos permite acreditar. O espelho dourado do James Webb, flutuando naquele ponto de equilíbrio silencioso, longe da Terra, não refletiu apenas a luz das estrelas. Ele refletiu a nossa própria ignorância. A NASA não está apenas fascinada, está assombrada. Cada nova imagem que desce do ponto L2 é um golpe de martelo nas fundações do modelo padrão. Esperávamos ver o alvorecer cósmico, o momento sutil em que as primeiras luzes se acenderam na escuridão. Em vez disso, fomos cegados por um meio-dia brilhante que não deveria existir. O telescópio, essa maravilha da engenharia humana, funcionou perfeitamente. Funcionou tão bem que quebrou a ciência. Agora, os cientistas se debruçam sobre os gráficos e espectros, tentando salvar as teorias, tentando encontrar uma maneira de encaixar esses gigantes impossíveis na linha do tempo que ensinamos nas escolas por décadas. Mas as galáxias estão lá, imperturbáveis, brilhando com uma luz que viajou através do abismo
para nos dizer que o universo é muito mais estranho, muito mais rápido e muito mais misterioso do que a nossa mente primata jamais ousou sonhar. Estamos diante de uma encruzilhada. Ou reescrevemos os livros de física, ou aceitamos que o universo nos enganou. O origami dourado continua sua vigília no frio, indiferente à crise que causou, coletando fótons de um passado que se recusa a obedecer às nossas regras. E enquanto olhamos para essas imagens, para essas cidades de estrelas proibidas, uma pergunta perturbadora começa a se formar na mente de cada cosmólogo. Se estávamos tão errados sobre o início, o que mais não sabemos sobre o fim? No topo do Monte Wilson, na Califórnia, o ar é rarefeito, e o frio da noite penetra através dos casacos de lã mais pesados. Era o ano de 1923, e um homem estava sentado na escuridão, com o olho pressionado contra a ocular do telescópio Hooker de 100 polegadas. O maior olho que a humanidade já havia construído até então. Edwin Hubble não estava apenas olhando para as estrelas. Ele estava prestes a quebrar a jaula em que a humanidade vivia desde o alvorecer da consciência. Até aquela noite gélida, o universo era considerado sinônimo da Via Láctea. Tudo o que víamos, todas as nebulosas espirais e aglomerados de luz, acreditava-se estarem contidos dentro de nossa própria galáxia, uma ilha solitária, de matéria cercada por um oceano infinito e estático de nada. Mas Hubble viu algo diferente na nebulosa de Andrômeda. Ele viu uma estrela cefeida, um farol cósmico cuja pulsação revelava a sua verdadeira distância. Com um tremor de mão que ficaria gravado na história, ele percebeu que aquela luz não vinha de dentro de nossa casa. Ela vinha de outra ilha, incomensuravelmente distante. Em um único instante de observação, as paredes da nossa realidade caíram. O universo tornou-se subitamente vasto, povoado por milhões de outras galáxias, cada uma contendo bilhões de sóis. Mas a verdadeira vertigem ainda estava por vir. Ao analisar a luz dessas galáxias distantes, Hubble e seus contemporâneos notaram um padrão perturbador. A luz estava esticada. As linhas espectrais, as impressões digitais químicas dos elementos, haviam se deslocado para a extremidade vermelha do espectro. Não era apenas que as galáxias estavam se movendo através do espaço, como navios em um mar tranquilo. O próprio mar estava crescendo. O tecido do espaço-tempo, aquela tela invisível sobre a qual a realidade é pintada, estava se expandindo, arrastando as galáxias consigo. Imaginem um pão de passas crescendo no forno. As passas não se movem através da massa. É a massa entre elas que se expande, afastando cada passa de todas as outras. Nós éramos apenas uma passa em um pão cósmico que inchava incessantemente. Essa descoberta foi a pedra fundamental do que viríamos a chamar de modelo padrão da cosmologia. Ela nos deu uma história. Se o universo está crescendo hoje, então, ontem, ele era menor. E se rebobinarmos o filme cósmico o suficiente, chegaríamos a um momento, há cerca de 13,8 bilhões de anos, em que tudo o que existe, cada átomo de seu corpo e cada estrela no céu, estava comprimido em um ponto de densidade e calor infinitos. O Big Bang. Durante um século, essa narrativa nos confortou. Ela funcionava. As equações de Einstein, que descreviam a gravidade como a curvatura do espaço, alinhavam-se perfeitamente com as observações de Hubble. Construímos carreiras, concedemos prêmios Nobel e erguemos catedrais de matemática baseadas na certeza de que entendíamos como o universo cresceu, de uma criança quente e densa para o adulto frio e vasto que vemos hoje. Mas a ciência é uma amante cruel. Ela exige que olhemos cada vez mais fundo, e quanto mais olhávamos, mais percebíamos que nossa visão
estava limitada. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, foi uma maravilha que nos mostrou a beleza do cosmos visível, mas ele era cego para o início dos tempos. A luz das primeiras estrelas e galáxias, viajando por bilhões de anos através de um espaço em expansão, foi esticada tanto que saiu do espectro visível e entrou no infravermelho. Para ver o nascimento do universo, precisávamos de um novo tipo de olho. Um olho capaz de ver o calor, capaz de ver o invisível. E assim começou a aposta mais audaciosa e aterrorizante da história da exploração espacial: a concepção do telescópio espacial James Webb. Não se tratava apenas de construir um telescópio maior. Tratava-se de construir uma máquina do tempo impossível. Para capturar a luz infravermelha tênue do alvorecer cósmico, o telescópio precisava ser frio. Terrivelmente frio. Qualquer calor de seus próprios instrumentos, ou do Sol, cegaria seus sensores, como tentar ver um vagalume segurando um holofote diante do rosto. Ele precisava operar a uma temperatura próxima do zero absoluto, no ponto onde o movimento molecular cessa e o universo fica em silêncio térmico. Os engenheiros da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadense enfrentaram um pesadelo logístico que duraria décadas. Eles precisavam enviar um espelho de 6,5 metros de largura, banhado a ouro, para um ponto no espaço a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o ponto de Lagrange L2. Lá, a gravidade do Sol e da Terra se equilibram perfeitamente, permitindo que o telescópio orbite na escuridão perpétua. Mas nenhum foguete existente poderia acomodar tal espelho. A solução foi inspirada na antiga arte do origami. O telescópio teria que ser dobrado para caber na carenagem de um foguete Ariane 5 e, uma vez no espaço, teria que se desdobrar sozinho, uma borboleta mecânica emergindo de seu casulo de metal. Esta foi a fonte da angústia que permeou os corredores da NASA por 20 anos. O projeto James Webb não permitia erros. Ao contrário do Hubble, que orbitava a Terra e podia ser reparado por astronautas, o Webb estaria longe demais para qualquer missão de resgate. Se algo desse errado, se uma engrenagem travasse ou um cabo se rompesse, 10 bilhões de dólares e o futuro da astrofísica se tornaria um lixo espacial flutuando no vazio. A complexidade era paralisante. Havia 344 pontos únicos de falha, 344 mecanismos que, se falhassem, condenariam a missão inteira. O mais crítico era o escudo solar. Para manter o telescópio frio, ele precisava de um guarda-sol do tamanho de uma quadra de tênis, feito de 5 camadas de Kapton, um material prateado tão fino quanto um fio de cabelo humano. Essas camadas precisavam se desenrolar e esticar no vácuo, separadas perfeitamente para dissipar o calor do Sol, criando uma diferença de temperatura brutal. De um lado, quente o suficiente para ferver água. Do outro, frio o suficiente para congelar nitrogênio. Imagine a pressão sobre os ombros dos homens e mulheres que dedicaram suas vidas a este artefato. Eles não estavam apenas construindo uma ferramenta. Estavam construindo o árbitro final das teorias de Einstein. Eles sabiam que o modelo padrão, aquela bela catedral, construída sobre as fundações de Edwin Hubble, tinha rachaduras. Havia tensões nos dados, sussurros de que a expansão do universo não estava se comportando como deveria. Precisávamos ver o início para entender o agora. O atraso tornou-se a norma. O orçamento inflou. Políticos questionaram a sanidade de gastar o PIB de uma pequena nação em um espelho dourado. Mas a curiosidade humana é uma força que transcende a economia. Havia uma necessidade visceral de saber de onde viemos.
de ver a primeira luz acender-se na escuridão primordial. Quando o dia do lançamento finalmente chegou, no Natal de 2021, o mundo prendeu a respiração. Não era apenas um foguete subindo, era a esperança de uma espécie que ousa olhar para cima. Enquanto o Ariane 5 rasgava o céu da Guiana Francesa, deixando para trás a gravidade da Terra, o silêncio nas salas de controle era ensurdecedor. Cada estágio de separação, cada comando enviado para iniciar a sequência de desdobramento, era uma aposta contra o caos. Durante os dias que se seguiram, enquanto o telescópio viajava para o seu exílio gelado, os engenheiros assistiam aos dados de telemetria, como quem lê os batimentos cardíacos de um filho recém-nascido. O escudo solar se abriu. As camadas se tensionaram. O espelho secundário desceu. As asas douradas do espelho primário se travaram no lugar. Contra todas as probabilidades, a borboleta havia aberto suas asas. A humanidade havia conseguido. Havíamos colocado um olho de ouro no escuro profundo, pronto para coletar os fótons que viajaram por mais de 13 bilhões de anos, apenas para atingir aqueles detectores. Estávamos prontos para validar o legado de Hubble, para confirmar que entendíamos a história do nosso universo, para ver as primeiras galáxias infantis, pequenas e desajeitadas, coalescendo lentamente a partir do gás primordial, exatamente como nossos modelos previam. Esperávamos encontrar um universo bebê, caótico e simples, evoluindo lentamente para a complexidade majestosa que vemos hoje. Esperávamos que o James Webb fosse o selo final de aprovação no livro da física, que escrevemos com tanto cuidado ao longo do último século. Mas o universo não tem obrigação de fazer sentido para nós. O universo não se importa com nossas teorias, nossos modelos ou nossos 10 bilhões de dólares. Quando as primeiras imagens começaram a chegar, quando os dados foram traduzidos de voltagens elétricas para gráficos e fotografias, o alívio do sucesso da engenharia foi rapidamente substituído por um novo tipo de terror. Um terror frio e intelectual que desceu sobre a comunidade científica. Não vimos o que esperávamos. Onde deveriam haver nuvens de gás amorfas e pequenas protogaláxias, vimos monstros. Vimos galáxias totalmente formadas, massivas, brilhantes e estruturadas, existindo em uma época onde, segundo todas as nossas leis da física, elas não deveriam existir. Era como encontrar um arranha-céu construído na Idade da Pedra. Como encontrar um adulto totalmente crescido em um berçário. A euforia do lançamento transformou-se em uma crise existencial. O telescópio funcionou perfeitamente, e foi exatamente essa perfeição que nos trouxe más notícias. O espelho não mentia. As teorias estavam erradas. O legado de Hubble, a fundação sobre a qual construímos nossa compreensão do cosmos, estava tremendo. O James Webb não foi enviado para confirmar o que sabíamos. Ele foi enviado para nos humilhar. E naquelas primeiras imagens de campo profundo, repletas de galáxias impossíveis, brilhando com uma maturidade proibida, a NASA e os astrônomos de todo o mundo perceberam que a aposta havia sido paga de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Não tínhamos apenas aberto uma nova janela para o universo. Havíamos aberto a caixa de Pandora. O que mais estava lá fora, escondido no escuro, zombando de nossa arrogância em achar que havíamos resolvido o quebra-cabeça da criação. Imagine as ruas de paralelepípedos de Praga no ano de 1842. O matemático Christian Doppler observa o mundo com uma curiosidade que transcende o visível. Ele não está olhando para as estrelas, mas ouvindo o som de uma carruagem, ou talvez o apito distante de um trem que se aproxima e depois se afasta.
Ele percebe algo que nossos ouvidos aceitam como natural, mas que contém o segredo para desvendar a história do universo. Quando a fonte do som se aproxima, as ondas se comprimem, o tom sobe, torna-se agudo e urgente. Quando ela passa e se distancia, as ondas se alongam, o tom cai, tornando-se grave e melancólico, como um suspiro longo que desaparece no horizonte. Essa simples observação acústica, conhecida hoje como efeito Doppler, é a chave mestra que nos permitiu compreender que o cosmos não é estático. Ele está fugindo de nós. Se aplicarmos essa mesma lógica à luz, a sinfonia visual do universo muda drasticamente. A luz também viaja em ondas. Quando um objeto luminoso se aproxima da Terra, suas ondas de luz são espremidas, desviando-se para a extremidade azul do espectro. Mas as galáxias distantes, aquelas que nasceram na aurora do tempo, não estão se aproximando. Elas estão recuando. O próprio tecido do espaço entre nós e elas está se esticando, arrastando essas ilhas de estrelas para longe a velocidades vertiginosas. À medida que essas galáxias se afastam, a luz que elas emitiram há bilhões de anos é esticada. O que era originalmente um brilho ultravioleta feroz e energético, emitido por estrelas recém-nascidas e violentas, tem seu comprimento de onda alongado pela expansão do espaço. A luz desliza pelo arco-íris. O azul torna-se verde, o verde torna-se amarelo, o amarelo torna-se vermelho. E então, ela atravessa uma fronteira invisível. Ela cai no reino do infravermelho. Para o olho humano, e até mesmo para o lendário telescópio Hubble, essas galáxias primordiais simplesmente desapareceram. Elas tornaram-se fantasmas, escondidas na escuridão, não porque deixaram de existir, mas porque sua luz foi esticada para fora da nossa capacidade de visão. É aqui que reside o conceito cosmológico de redshift, ou desvio para o vermelho. Quanto mais longe olhamos, mais rápido o objeto se afasta, e mais vermelha, ou infravermelha, sua luz se torna. É como tentar ouvir o som agudo de um violino, que ao se afastar, se transforma no som grave de um violoncelo, até se tornar um estrondo inaudível para nós. Mas a expansão do universo não é o único obstáculo para enxergarmos o passado. O cosmos é um lugar empoeirado. Durante bilhões de anos, gerações de estrelas viveram e morreram, explodindo em supernovas cataclísmicas que semearam o espaço com fuligem cósmica. Nuvens imensas de gás e poeira flutuam entre nós e o centro da galáxia, entre nós e os berçários estelares. Tentar ver o nascimento das primeiras estrelas com luz visível é como tentar dirigir um carro em uma estrada de montanha coberta por uma neblina espessa. Se você acender os faróis altos, a luz branca reflete na neblina, criando um muro branco impenetrável. Você é cegado pelo próprio esforço de ver. A luz visível, com seus comprimentos de onda curtos, colide com os grãos de poeira cósmica e se espalha. Ela não consegue passar. As estruturas mais fascinantes do universo, os pilares da criação, onde sistemas solares são forjados, permanecem ocultos atrás dessas cortinas de veludo negro. Foi para vencer essa cegueira dupla que a humanidade construiu o telescópio espacial James Webb. Ele não é apenas um telescópio maior. Ele é um tipo diferente de olho. Ele foi projetado para ver o invisível. O Webb opera no espectro infravermelho. A luz infravermelha possui comprimentos de onda mais longos, o que lhe confere uma superpotência física. Ela pode contornar os pequenos grãos de poeira cósmica. Voltando à nossa estrada enevoada, o infravermelho é como os óculos de visão noturna ou os faróis de neblina amarelos que cortam a bruma.
Enquanto a luz visível é bloqueada, o calor, a radiação térmica das estrelas escondidas, atravessa a poeira quase sem ser perturbada. Ao captar essa luz antiga e esticada, o James Webb atua literalmente como uma máquina do tempo. Imagine que você está recebendo uma carta. Se ela vem da casa ao lado, as notícias são recentes. Mas se a carta vem de um continente distante e viajou de navio por meses, quando você a lê, está lendo o passado. A luz funciona da mesma maneira. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. A luz da estrela mais próxima leva 4 anos. Mas a luz que o Webb busca viajou por mais de 13 bilhões de anos. Nós estamos olhando para a infância do universo. Estamos vendo a luz que partiu de sua fonte, quando o cosmos era apenas uma fração do seu tamanho atual. Mas para capturar esses fótons exaustos, que viajaram através do abismo do tempo e do espaço, precisávamos de um espelho de magnitude sem precedentes, revestido de ouro. O ouro não foi uma escolha estética, mas física. O ouro é o metal supremo para refletir a luz infravermelha. Ele captura o calor tênue do universo primordial e o concentra em sensores frios e precisos. O objetivo era claro: penetrar a era das trevas do universo. Após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e opaca. Conforme esfriou, tornou-se transparente, mas estava escuro. Não havia estrelas, não havia galáxias, apenas hidrogênio e hélio flutuando na escuridão eterna. Essa época durou centenas de milhões de anos. Então, algo monumental aconteceu. A gravidade começou a puxar esses gases, colapsando-os até que a pressão se tornou insuportável e a fusão nuclear acendeu a primeira chama. A primeira estrela. O amanhecer cósmico. A NASA e os astrônomos de todo o mundo esperavam que o James Webb visse essas primeiras galáxias como pequenas, irregulares, caóticas e infantis. Afinal, o universo era jovem. As estruturas deveriam estar apenas começando a se formar, como blocos de construção desajeitados, empilhados por uma criança. A teoria ditava que a evolução galáctica era um processo lento e gradual, levando bilhões de anos para formar as majestosas espirais e as gigantescas elípticas que vemos hoje ao nosso redor. Mas quando o espelho dourado se abriu e os dados começaram a fluir, a imagem que surgiu na tela dos computadores não foi a de um berçário tranquilo. O véu da poeira foi levantado, a luz esticada pelo tempo foi recolhida e processada, e o que vimos através dessa visão noturna cósmica abalou os alicerces da astrofísica. Lá, na fronteira do tempo, onde deveríamos encontrar apenas protogaláxias nascentes e difusas, o James Webb encontrou monstros. Galáxias massivas, totalmente formadas, brilhando com uma intensidade que desafiava todas as simulações computacionais. Eram maduras demais, grandes demais e antigas demais para aquele momento da história. Era como encontrar um arranha-céu moderno em uma escavação arqueológica da Idade da Pedra. A capacidade do Webb de ver através da poeira e captar o infravermelho revelou um universo que acordou muito mais rápido e violentamente do que ousávamos imaginar. Essas descobertas sugerem que algo fundamental sobre a nossa compreensão da física, da gravidade ou da própria expansão do universo pode estar incompleto. A sirene de ambulância cósmica que Doppler nos ensinou a ouvir soou um alarme que ninguém esperava. Se essas galáxias impossíveis existem, então, as regras que pensávamos governar o nascimento da luz podem ser apenas uma sombra da verdadeira realidade. O que mais está escondido atrás da cortina de poeira? Se o universo primordial estava tão cheio de gigantes, o que aconteceu com eles? E como a matéria se organizou tão rapidamente a partir do caos?
Ao olharmos para essas estruturas antigas através da lente dourada do tempo, somos forçados a nos perguntar se estamos vendo o início de tudo, ou se, talvez, o universo tenha ciclos e segredos que precedem até mesmo a própria luz que agora conseguimos capturar. Imagine um arqueólogo escavando as ruínas de uma civilização antiga. Ele desce pelas camadas de terra, passando por cidades de aço e vidro, depois por castelos de pedra e, finalmente, por cabanas de madeira. A lógica da história dita que quanto mais fundo ele escavar, mais primitivas serão as estruturas. Ele espera encontrar ferramentas de sílex, ossos lascados e o silêncio de uma humanidade em sua infância. Mas então, na camada mais profunda, onde deveria haver apenas poeira e sombras, ele encontra um microprocessador de silício perfeitamente preservado, zumbindo com energia. Isso é o que aconteceu com a astronomia moderna. Quando o telescópio espacial James Webb abriu seu olho dourado para o abismo, os cientistas não esperavam encontrar o caos. Eles esperavam encontrar a infância do cosmos. Esperavam ver nuvens de gás disformes, pequenas aglomerações de estrelas, lutando para acender suas fornalhas nucleares, o equivalente cósmico de cabanas de barro. A teoria, construída ao longo de décadas de cálculos meticulosos e observações do Hubble, era clara. O universo jovem deveria ser um lugar de desordem, onde a gravidade, como um oleiro lento e metódico, levaria bilhões de anos para moldar o barro primordial em galáxias majestosas. Mas o universo não obedece às nossas expectativas. O que o Webb encontrou nessas profundezas insondáveis não foram cabanas, foram catedrais. No centro desse pânico silencioso, que agora percorre os corredores das agências espaciais e universidades, estão 6 pontos de luz avermelhada. Para um olho destreinado, são apenas manchas no ruído de fundo do cosmos. Mas, para os astrofísicos, essas manchas são monstros. Foram apelidadas de quebradoras de universos. Elas residem em uma época situada entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang. Na escala humana, isso soa como uma eternidade, mas na escala geológica do cosmos, é um piscar de olhos. É o momento em que o universo deveria estar apenas saindo de sua idade das trevas. A existência destas galáxias é uma afronta à cronologia. A massa estelar contida nelas é avassaladora. Estamos falando de estruturas com dezenas, talvez centenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Para colocar isso em perspectiva, imagine que a nossa Via Láctea é uma metrópole vibrante, construída ao longo de 13 bilhões de anos de fusões, colisões e acumulação paciente de gás. Encontrar uma galáxia de massa comparável à Via Láctea, apenas algumas centenas de milhões de anos após o início do tempo, é como encontrar uma criança recém-nascida, que já possui o corpo, a força e a sabedoria de um atleta olímpico adulto. Não deveria haver tempo suficiente. A física, como a conhecemos, é uma tirana do tempo. A gravidade não constrói impérios da noite para o dia. Para criar uma galáxia maciça, é preciso reunir gás hidrogênio e hélio, através de vastas distâncias. Esse gás precisa esfriar, condensar e colapsar sob o próprio peso para formar estrelas. As primeiras estrelas precisam nascer, viver e morrer, explodindo em supernovas que enriquecem o meio interestelar com elementos mais pesados, permitindo que a próxima geração de estrelas se forme. É um ciclo de feedback, uma dança complexa que requer eras para ser coreografada. O modelo Lambda CDM, a nossa melhor cartografia da realidade, sugere que nesse período inicial, a matéria bariônica, a matéria comum que compõe estrelas e planetas, ainda deveria estar dispersa
em filamentos tênues, fluindo lentamente em direção aos poços gravitacionais criados pela matéria escura. As simulações de supercomputadores, que levaram meses para rodar e consumiram a energia de pequenas cidades, mostravam consistentemente um universo jovem povoado por protogaláxias pequenas e irregulares. Eram os blocos de construção, os tijolos, não os edifícios acabados. As quebradoras de universos riem dessas simulações. Ao analisarmos a luz espectral desses objetos, a impossibilidade se torna tangível. A densidade estelar nessas galáxias é extrema. Imagine comprimir todas as estrelas da Via Láctea em um espaço centenas de vezes menor. O céu noturno, em um planeta dentro de uma dessas galáxias, não seria negro com pontos de luz. Seria uma abóbada de fogo branco incandescente, tão brilhante que a noite nunca chegaria. A radiação seria tão intensa que a própria química da vida, como a entendemos, seria incinerada antes mesmo de começar. Mas o problema não é apenas a massa ou a densidade, é a eficiência. Para que essas galáxias existam tão cedo, elas teriam que converter gás em estrelas com uma eficiência de quase 100%. Na física galáctica moderna, isso é inédito. Normalmente, a formação estelar é um processo ineficiente e desperdiçador. Quando estrelas massivas se acendem, seus ventos solares e radiação ultravioleta empurram o gás restante para longe, interrompendo a formação de novas estrelas. É um mecanismo de autorregulação, como um motor que corta o combustível quando aquece demais. Nas quebradoras de universos, parece que esse mecanismo de segurança foi removido. É como se todo o gás disponível em uma vasta região do espaço tivesse decidido, em um único uníssono cósmico, colapsar instantaneamente em estrelas, desafiando a pressão de radiação e as leis da termodinâmica. Se isso for verdade, então o universo jovem não era um lugar de crescimento lento, mas uma fornalha de criação violenta e frenética, operando em um modo de produção que não vemos em lugar nenhum no universo atual. Essa descoberta nos força a confrontar duas possibilidades aterrorizantes, e ambas exigem que reescrevamos os livros de história. A primeira possibilidade é que nossa compreensão da formação de galáxias esteja fundamentalmente errada. Talvez existam atalhos na física que desconhecemos. Talvez a matéria escura, esse esqueleto invisível do universo, se comporte de maneira diferente do que prevemos. Se a matéria escura puder se aglomerar mais rapidamente do que os modelos de matéria escura fria sugerem, ela poderia criar poços gravitacionais profundos muito mais cedo, arrastando o gás comum para dentro deles com uma voracidade que nossas equações atuais não conseguem descrever. Estaríamos olhando para um universo onde a gravidade, nos seus primeiros momentos, tinha uma potência amplificada, uma força capaz de moldar catedrais a partir do caos em um piscar de olhos. A segunda possibilidade é ainda mais inquietante. E se não estivermos errados sobre a formação das galáxias, mas sobre o próprio palco onde ela ocorre? E se o universo for mais velho do que pensamos? A idade de 13 bilhões e 800 milhões de anos é um número sagrado na cosmologia moderna, derivado da taxa de expansão do universo e da radiação cósmica de fundo. Mas se essas galáxias massivas precisaram de bilhões de anos para se formar, e nós as vemos apenas algumas centenas de milhões de anos após o suposto início, então a matemática não fecha. É como encontrar um carvalho centenário em um jardim que foi plantado ontem. A presença da árvore sugere que o jardim é muito mais antigo do que o jardineiro afirma. Isso nos leva a questionar a própria métrica do tempo cósmico. O desvio para o vermelho
a ferramenta que usamos para medir a distância e o tempo no espaço, baseia-se na suposição de que entendemos a história da expansão do universo perfeitamente. Mas as quebradoras de universos são anomalias que sugerem que talvez tenhamos perdido um capítulo inteiro. Um capítulo onde o cosmos já estava vivo e vibrante muito antes do que ousávamos imaginar. Há também uma terceira via, uma que os cientistas sussurram com cautela. E se o que estamos vendo não forem estrelas? A luz que o James Webb coleta viajou por éons, esticada e enfraquecida pela expansão do espaço. É possível que essas fontes de luz, incrivelmente brilhantes e compactas, não sejam galáxias cheias de estrelas normais, mas sim algo mais exótico. Alguns teóricos propõem a existência de estrelas escuras, monstros hipotéticos, alimentados não pela fusão nuclear, mas pela aniquilação de matéria escura em seus núcleos. Tais objetos poderiam ser imensos, com milhões de vezes a massa do Sol, e brilhariam com a intensidade de uma galáxia inteira, mas seriam objetos únicos e solitários. Ou talvez estejamos vendo os discos de acreção de buracos negros supermassivos primordiais. Se o universo nasceu pontilhado de buracos negros gigantes, eles poderiam ter devorado gás a taxas prodigiosas, brilhando como faróis através da névoa cósmica. Mas isso apenas substitui um mistério por outro. Como se formam buracos negros supermassivos tão cedo? A semente de um buraco negro precisa de tempo para crescer. Para atingir massas de bilhões de sóis tão rapidamente, eles teriam que violar o limite de Eddington, o ponto de equilíbrio onde a pressão da luz impede que mais matéria caia no buraco negro. Eles teriam que se alimentar mais rápido do que a física permite, engolindo o universo ao seu redor em um banquete impossível. De qualquer forma que olhemos para os dados, nos deparamos com um muro. O telescópio James Webb não apenas nos deu uma visão melhor, ele quebrou o espelho onde olhávamos o reflexo da nossa própria compreensão. Estamos diante de estruturas que parecem maduras em um universo infantil. Vemos ordem onde deveria haver entropia. Vemos metalicidade e poeira, subprodutos de gerações de estrelas, em um momento onde o universo deveria ser quimicamente puro e intocado. É como se a história do cosmos não tivesse começado com um estrondo e uma lenta evolução, mas tivesse surgido pronta, completa e complexa, como a deusa Atena nascendo armada da cabeça de Zeus. A ansiedade da NASA e da comunidade científica global não é medo do desconhecido, é o medo de que o conhecido seja uma ilusão. Passamos o último século construindo um edifício teórico robusto, o modelo padrão da cosmologia, pedra por pedra, equação por equação. Ele explicou a radiação de fundo, a abundância dos elementos leves, a estrutura em grande escala do universo. Mas agora, 6 pontos vermelhos em uma imagem infravermelha estão ameaçando derrubar esse edifício. Se essas galáxias são reais, se suas massas e distâncias forem confirmadas por espectroscopia futura, então algo fundamental precisa mudar. Talvez a energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo, tenha evoluído ao longo do tempo. Talvez as constantes fundamentais da natureza não sejam tão constantes assim. O universo primordial, ao que parece, não foi uma era de trevas silenciosas. Foi uma era de gigantes. Foi um tempo de processos acelerados, de forças titânicas operando em escalas que não vemos hoje. A imagem de um universo que desperta lentamente, esfregando os olhos ao longo de bilhões de anos, está sendo substituída pela imagem de um universo
que acordou em um sobressalto violento, criando obras-primas de gravidade e luz em um frenesi de criatividade que desafia nossa lógica. Enquanto olhamos para essas quebradoras de universos, somos forçados a uma humildade profunda. Somos lembrados de que somos primatas em uma pequena rocha úmida, tentando medir o infinito com réguas feitas de luz e suposições. O cosmos não tem obrigação de fazer sentido para nós. Ele existe em sua glória indiferente. E as leis que escrevemos em nossos quadros negros são apenas tentativas de capturar sua sombra. Essas galáxias massivas são sentinelas nos portões do tempo, guardando um segredo sobre a origem de tudo. E se elas estão lá, totalmente formadas, zombando da nossa cronologia, o que mais está escondido naquelas primeiras centenas de milhões de anos? Que outros monstros habitam o alvorecer do tempo, esperando que apontemos nossos espelhos dourados para eles? A descoberta das quebradoras de universos não é o fim da cosmologia, mas pode ser o fim da cosmologia como a conhecemos. É o convite para uma nova física, uma física que possa acomodar o impossível. Mas para chegar lá, teremos que abandonar o conforto das nossas certezas e caminhar em direção à escuridão, onde as regras antigas não se aplicam mais. Pois se o universo pode criar galáxias, como a Via Láctea no tempo que leva para a vida unicelular evoluir em um planeta, então o potencial criativo da matéria e da energia é vastamente superior ao que jamais sonhamos. Estamos apenas arranhando a superfície de uma realidade muito mais estranha, muito mais rápida e muito mais grandiosa. E enquanto os cientistas recalibram seus instrumentos e reescrevem seus códigos, uma pergunta paira no ar, rarefeito dos observatórios de alta altitude. Se o universo começou com tamanha complexidade e poder, o que isso diz sobre o seu destino? Se o início foi um rugido e não um sussurro, será que o fim será o silêncio que prevemos? Ou será que o cosmos guarda ainda mais surpresas em sua estrutura, segredos tecidos na própria trama do espaço-tempo, que permitem que o impossível aconteça, não apenas uma vez, mas repetidamente? Nós olhamos para o passado distante e vemos não o começo, mas o meio de uma história que não sabíamos que já estava sendo contada. Imagine um grande salão de baile na Europa do final do século XIX. Os candelabros de cristal iluminam os rostos de físicos cavalheiros que brindam com taças de champanhe, celebrando o triunfo da razão humana. Lord Kelvin, um gigante da ciência vitoriana, levanta-se e declara com confiança suprema que não há nada de novo para ser descoberto na física, restando apenas medições cada vez mais precisas. Para eles, o edifício da ciência estava completo, uma catedral de mármore polido e imutável. Mas fora daquela sala, nas sombras onde a luz dos candelabros não alcançava, duas pequenas nuvens de tempestade se formavam no horizonte. Uma delas escondia o caos quântico do átomo, a outra, a curvatura do tempo e do espaço que Einstein logo revelaria. Aquela celebração prematura foi o prelúdio de um colapso total da visão de mundo clássica. Hoje, nos corredores silenciosos dos institutos de astrofísica e nas salas de controle da NASA, não há brindes. Há um silêncio tenso, uma inquietação elétrica que lembra aquela calmaria antes da tempestade vitoriana, pois o telescópio espacial James Webb não enviou apenas belas imagens para serem admiradas. Ele enviou um ultimato. Ele olhou para o abismo do tempo profundo e o abismo olhou de volta, revelando que a catedral moderna que construímos, o modelo cosmológico que chamamos de Lambda CDM, pode estar construída sobre areia movediça. Durante décadas,
nos confortamos com uma história de criação muito específica. Era uma narrativa elegante, matemática e segura. Dizia-nos que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Dizia-nos que tudo começou num ponto de densidade infinita, expandiu-se, e que a gravidade, auxiliada por uma substância invisível chamada matéria escura, lentamente puxou o gás primordial para formar as primeiras estrelas e galáxias. Era como observar uma criança crescer. Primeiro o nascimento, depois os passos desajeitados e, finalmente, a maturidade. O modelo Lambda-CDM é o nosso mapa mestre. O Lambda representa a energia escura, a força misteriosa que empurra o universo para fora, acelerando sua expansão. O CDM significa matéria escura fria, a cola invisível que mantém as galáxias unidas. Juntos, eles formam os pilares da nossa realidade. Ensinamos isso nas universidades, escrevemos em livros didáticos e calibramos todos os nossos instrumentos com base nessa verdade. Acreditávamos que só precisávamos ajustar os decimais, tal como Lord Kelvin acreditava. Mas o James Webb atuou como um arqueólogo que escava uma cidade antiga e encontra um arranha-céu moderno enterrado nas camadas do Neolítico. Quando o telescópio apontou seus espelhos dourados para a era que chamamos de amanhecer cósmico, localizada a apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, ele deveria ter encontrado o equivalente cósmico de cabanas de barro. Deveria ter visto protogaláxias pequenas, irregulares, caóticas e fracas, lutando para coalescer a partir da névoa de hidrogênio. A teoria era clara. A gravidade leva tempo. A matéria escura precisa de éons para construir os poços gravitacionais, onde a matéria comum se acumula para formar estruturas majestosas. O que o Webb encontrou, no entanto, desafia a lógica da nossa física atual. Ele encontrou metrópoles. Lá, na fronteira do tempo, existem galáxias massivas, brilhantes e perfeitamente formadas. Elas possuem discos espirais maduros e bojos centrais densos, repletos de estrelas velhas e ricas em metais. É como encontrar um carvalho centenário num jardim que foi plantado ontem de manhã. Segundo o modelo Lambda-CDM, não houve tempo suficiente desde o início do universo para que essas estruturas se formassem. A gravidade, como a entendemos, é uma pedreira lenta, não uma impressora 3D instantânea. Para criar essas galáxias colossais tão cedo, a matéria teria que ter colapsado a velocidades impossíveis, violando o limite de Eddington, o ponto de equilíbrio onde a radiação de uma estrela empurra contra a gravidade que a alimenta. O pânico que se instala na comunidade científica não é sobre monstros ou alienígenas, mas sobre algo muito mais aterrorizante: a perda da nossa bússola. Se essas galáxias existem, então nossas réguas estão erradas. E se nossas réguas estão erradas, a própria idade do universo pode ser uma ilusão. A cifra de 13 bilhões e 800 milhões de anos não é uma data gravada em pedra por um deus, mas um cálculo derivado da taxa de expansão do universo. Imaginamos o cosmos como um filme e o rodamos de trás para frente, até que tudo se encontre num único ponto. Mas se as galáxias primordiais já eram tão maduras quando o universo era supostamente um recém-nascido, talvez o filme seja muito mais longo do que pensávamos. Alguns teóricos, empurrados para a beira do desespero intelectual, começaram a ressuscitar ideias que antes eram consideradas heresia. Fala-se agora na possibilidade de que o universo tenha o dobro da idade que pensávamos, talvez 26 bilhões de anos. Imaginem o peso dessa mudança. Imaginem ter que reescrever a história de cada estrela,
de cada planeta, de cada átomo. Isso significaria que as constantes da natureza que pensávamos serem fixas podem ter evoluído ao longo do tempo, como o leito de um rio que muda seu curso ao longo dos séculos. Essa crise, que os cientistas educadamente chamam de tensão, é na verdade uma ruptura nas fundações. Ela atinge diretamente o coração da matéria escura. Nós inventamos a matéria escura para explicar por que as galáxias giram tão rápido sem se despedaçarem. Não podemos vê-la, tocá-la ou cheirá-la. Apenas inferimos sua presença, porque a gravidade de Newton e Einstein não funciona sem ela nas escalas galácticas. O modelo Lambda-CDM exige que a matéria escura seja fria e lenta, aglomerando-se gradualmente. Mas as galáxias impossíveis do Webb sugerem que, se a matéria escura existe, ela não está se comportando como deveria. Talvez ela tenha interagido consigo mesma no universo jovem de maneiras que não previmos, criando poços gravitacionais profundos muito antes do permitido. Ou, numa perspectiva ainda mais vertiginosa, talvez a matéria escura seja o nosso éter moderno, uma ficção matemática criada para salvar uma teoria da gravidade que está fundamentalmente incompleta. Estamos diante de uma encruzilhada filosófica. De um lado, temos a possibilidade de que a nossa compreensão da gravidade precise de uma modificação radical, uma nova teoria que substitua a relatividade geral de Einstein nas escalas cósmicas, tal como Einstein substituiu Newton. Isso é o que propõem os defensores da dinâmica newtoniana modificada, ou MOND, que argumentam que a gravidade se comporta de maneira diferente quando a aceleração é incrivelmente baixa, eliminando a necessidade de matéria escura e permitindo que galáxias se formem rapidamente. Do outro lado, temos a possibilidade de que a energia escura, o lambda da nossa equação, não seja uma constante cosmológica estável, mas um campo dinâmico que mudou de valor ao longo da história cósmica. Se a energia escura era mais forte ou mais fraca no passado, ela teria alterado a taxa de expansão do universo, enganando nossos cálculos sobre a idade do cosmos e a distância das galáxias. É como tentar medir a profundidade de um oceano usando uma fita métrica feita de elástico. A medida muda dependendo de quanto você estica a realidade. O medo real, aquele que mantém os cosmólogos acordados à noite, é que tenhamos interpretado mal a luz em si. Tudo o que sabemos sobre o universo vem dos fótons, mensageiros que viajam pelo vácuo. Assumimos que, ao viajar por bilhões de anos, a luz perde energia e fica vermelha devido apenas à expansão do espaço, o chamado desvio para o vermelho cosmológico. Mas e se houver outro mecanismo em jogo? E se a luz se cansar? Essa é uma ideia antiga, descartada há décadas, que agora sussurra novamente nos cantos das conferências, não como uma teoria principal, mas como um sintoma de quão desesperada a situação se tornou. As observações do James Webb não são apenas pontos num gráfico, são rachaduras no espelho, através do qual vemos a realidade. Elas sugerem que o universo primitivo era um lugar de violência e criação frenética, muito mais ativo e luminoso do que nossos modelos de computador previram. A densidade de matéria bariônica, a matéria comum de que somos feitos, parece ser muito maior nessas primeiras épocas do que o modelo Lambda-CDM permite. Isso implica que a eficiência com que o universo converte gás em estrelas era quase perfeita no início dos tempos, um processo industrial cósmico de eficiência inigualável que não conseguimos replicar em nossas simulações. Estamos, portanto, num momento de humildade forçada. A arrogância de Lord Kelvin
foi substituída pela vertigem de Sócrates. Sabemos apenas que nada sabemos com certeza. O modelo padrão, que serviu como nosso guia fiel por 40 anos, está gemendo sob o peso das novas evidências. Ele pode não quebrar hoje, nem amanhã, mas as fissuras são inegáveis. Se tivermos que descartar o lambda CDM, não perderemos apenas uma teoria. Perderemos a nossa história de origem. Teremos que olhar para o céu noturno e admitir que não sabemos quão velho ele é, do que é feito, ou quais leis governam o movimento das suas luzes mais distantes. É um retorno ao deserto, uma peregrinação científica em busca de uma nova terra prometida teórica. E tal como os navegadores antigos que temiam cair da borda do mundo se viajassem longe demais, hoje, os físicos olham para os dados do web e sentem o chão desaparecer sob seus pés. Mas é precisamente na destruição das velhas certezas que a verdadeira ciência floresce. A catástrofe do modelo atual é o nascimento da próxima grande revolução. Estamos prestes a reescrever os livros de física, não por escolha, mas por necessidade absoluta, empurrados por galáxias que não deveriam existir, brilhando com a luz de uma verdade que ainda não compreendemos. O universo está nos dizendo que é mais estranho, mais antigo e mais complexo do que a nossa imaginação limitada ousou sonhar. E enquanto contemplamos essas impossibilidades, surge a questão inevitável. Se estávamos tão errados sobre o início, o que isso significa para a nossa compreensão sobre o fim? Stephen Hawking estava sentado em sua cadeira de rodas elétrica, observando as equações se desdobrarem na lousa negra de Cambridge, no início dos anos 70. Naquela época, a ideia de um buraco negro era quase exclusivamente o destino final de uma estrela massiva, um túmulo gravitacional onde só restava o silêncio após uma explosão de supernova. Mas a mente de Hawking, juntamente com a de seu aluno Bernard Carr, vagava por um cenário muito mais perturbador. Eles imaginavam um tempo antes das estrelas, antes da luz, antes mesmo de a matéria ter se resfriado o suficiente para formar o primeiro átomo de hidrogênio. Eles se perguntavam se o próprio Big Bang, em sua violência inimaginável, poderia ter comprimido a matéria com tanta força que teria criado buracos negros não como cadáveres, mas como sementes. Eram monstros nascidos não da morte, mas do parto do universo. Durante décadas, essa hipótese dos buracos negros primordiais permaneceu uma curiosidade matemática, uma nota de rodapé elegante nos livros de relatividade geral. Mas agora, 50 anos depois, os dados que descem dos espelhos dourados do telescópio James Webb transformaram essa curiosidade em uma tábua de salvação desesperada. A cosmologia moderna encontra-se à beira de um abismo conceitual. O modelo padrão, aquela catedral intelectual que construímos tijolo por tijolo ao longo do último século, está tremendo sob o peso das observações. O que o Webb viu não foi apenas um universo jovem. Ele viu um universo impossível. Imagine entrar em um berçário e encontrar, sentado no berço, um ancião de barba branca e armadura completa, pronto para a batalha. É essa a dissonância cognitiva que assombra os corredores da NASA e da Agência Espacial Europeia. As galáxias que o Webb detectou nas profundezas do tempo, apenas 300 ou 400 milhões de anos após o início de tudo, não são as nuvens de gás difusas e infantis que esperávamos. Elas são maciças. Elas são brilhantes. Elas possuem estruturas espirais e bojos centrais densos que, segundo todas as nossas simulações anteriores, deveriam levar bilhões de anos de fusões lentas
e graciosas para se formar. A existência dessas galáxias quebra a cronologia sagrada. No modelo tradicional de acreção hierárquica, a gravidade é um escultor paciente. Ela começa com pequenos grumos de matéria escura, atrai gás, acende algumas estrelas tímidas e, lentamente, ao longo de eras, constrói as majestosas ilhas cósmicas que vemos hoje. Mas o universo que o Webb nos revela não teve paciência. Ele não esperou. Algo agiu como um catalisador, um acelerador de partículas em escala galáctica, que forçou o crescimento de estruturas complexas em um piscar de olhos cosmológico. É aqui que a velha ideia de Hawking e Carr retorna, não como uma curiosidade, mas como a chave mestra para evitar o colapso da nossa compreensão física. A teoria emergente sugere que o universo primitivo não era um mar homogêneo de partículas subatômicas resfriando suavemente. Pelo contrário, era um caldeirão de flutuações quânticas violentas. Em frações de segundo após o início do tempo, regiões do espaço onde a densidade de energia era ligeiramente superior à média podem ter colapsado sob sua própria gravidade. Sem a necessidade de estrelas, sem a necessidade de química, o próprio tecido do espaço-tempo teria se dobrado e rasgado, criando buracos negros primordiais. Esses objetos não seriam os titãs devoradores de mundos que conhecemos hoje, pelo menos não inicialmente. Eles poderiam ter massas variando desde a de um asteroide até a de milhares de sóis. Mas sua importância não reside em seu tamanho, e sim em sua função gravitacional. Eles seriam as âncoras. Imagine um oceano revolto onde a poeira flutua sem direção. Se você jogar pedras pesadas nessa água, a poeira e a água começarão a girar e se acumular ao redor delas instantaneamente. Os buracos negros primordiais teriam servido como essas pedras. Em vez de esperar que o gás hidrogênio se aglomerasse lentamente por acaso, esses poços gravitacionais teriam atraído matéria com uma voracidade insaciável desde o primeiro segundo. Essa inversão de causa e efeito é vertiginosa. Aprendemos na escola que as galáxias formam estrelas e as estrelas morrem para formar buracos negros. A nova narrativa inverte o script da criação. Os buracos negros vieram primeiro. Eles foram os arquitetos, não os coveiros. Eles formaram a espinha dorsal gravitacional sobre a qual a carne das galáxias pôde crescer em um ritmo frenético. O gás, atraído por esses centros densos, teria sido comprimido e aquecido a velocidades estonteantes, desencadeando surtos de formação estelar, muito mais intensos e precoces do que qualquer modelo de computador jamais ousou prever. Isso nos obriga a visualizar o cosmos primitivo de uma maneira radicalmente nova. Esqueça a escuridão silenciosa, que é frequentemente retratada nos documentários antigos. O universo infantil era um lugar de terror e magnificência. Era um ambiente onde a radiação era tão intensa que o próprio espaço parecia ferver. O gás não fluía suavemente. Ele caía em torrentes supersônicas em direção a esses abismos primordiais. Ao redor dessas sementes negras, discos de acreção brilhavam com a fúria de 1000 sóis, emitindo jatos de energia que rasgavam o meio intergaláctico circundante, ionizando o hidrogênio neutro e acendendo as luzes do universo muito antes do previsto. A formação estelar nesse cenário não é um processo suave de jardinagem, mas um incêndio florestal descontrolado. As estrelas nasciam em aglomerados densos, viviam vidas curtas e violentas e explodiam, enriquecendo o cosmos com metais pesados em tempo recorde. Isso explicaria por que o Webb detecta assinaturas de oxigênio e carbono em épocas onde deveria haver apenas hélio e hidrogênio primordial.
A química da vida, os ingredientes fundamentais para a biologia, não foram cozinhados em fogo brando ao longo de éons. Eles foram forjados no alto forno de um universo que acordou para a vida com uma urgência desesperada. Mas essa solução traz consigo seus próprios fantasmas. Se os buracos negros primordiais são a resposta, então o universo está muito mais povoado de monstros invisíveis do que imaginávamos. Eles podem constituir uma parte significativa da misteriosa matéria escura que mantém as galáxias unidas. Podemos estar vivendo em um cosmos onde o espaço entre as estrelas não está vazio, mas pontilhado por esses remanescentes antigos, sementes que nunca germinaram em galáxias completas, vagando silenciosamente através da escuridão. A física subjacente a esses eventos desafia nossa intuição. Estamos falando de densidades onde a mecânica quântica e a relatividade geral colidem de frente. Quando a matéria cai nesses buracos negros primitivos, ela pode superar o limite de Eddington, uma fronteira teórica que define o quão rápido um objeto pode engolir matéria antes que a radiação empurre o alimento para longe. No caos do universo jovem, alimentado por correntes de gás frio e denso, esses limites podem ter sido quebrados repetidamente. A alimentação era forçada. O crescimento era exponencial. O que a NASA vê através dos olhos infravermelhos do Webb não é apenas uma anomalia nos dados. É o vislumbre de uma era heróica. Uma era onde a gravidade travava uma guerra total contra a expansão, e onde a estrutura vencia o caos através da força bruta desses poços gravitacionais. Isso muda profundamente a nossa narrativa existencial. Não somos os retardatários que chegaram a uma festa que já durava bilhões de anos. A arquitetura necessária para a nossa existência, as galáxias espirais que protegem os sistemas solares, os metais que correm em nosso sangue, tudo isso foi estabelecido com uma rapidez chocante. O universo não tropeçou na complexidade. Ele correu em direção a ela. Ao olharmos para essas manchas vermelhas distantes nas imagens de campo profundo, estamos vendo os motores da criação rugindo em sua potência máxima. Estamos vendo o momento em que o universo decidiu que não seria um vazio frio e sem forma. Mas se esses buracos negros primordiais realmente semearam o cosmos, resta uma questão que faz os físicos teóricos perderem o sono. Uma questão que toca na natureza do próprio tempo e do início de tudo. Se o universo nasceu pronto para criar monstros capazes de construir galáxias inteiras em um instante, que tipo de lei física governava esse primeiro segundo? Estaríamos nós observando as impressões digitais de uma física anterior ao Big Bang? Ou a prova de que nossa compreensão da gravidade é apenas uma sombra de algo muito mais vasto e terrível? Imagine um cartógrafo debruçado sobre pergaminho envelhecido, à luz trêmula de uma vela no século XV. O mundo conhecido termina nas colunas de Hércules, e além das águas cinzentas do Atlântico, a tinta desvanece em um vazio aterrorizante. Onde o conhecimento cessava, a imaginação preenchia as lacunas com monstros marinhos, serpentes colossais e a famosa advertência latina: Hic sunt dracones. Aqui existem dragões. Esses mapas não eram apenas guias geográficos, mas retratos psicológicos de uma espécie que temia a escuridão, que precisava desenhar monstros nas bordas da realidade para justificar por que não ousava ir além. O terror não vinha do oceano em si, mas da possibilidade de que a terra firme, a nossa âncora de segurança, deixasse de existir. 500 anos depois, trocamos o pergaminho por telas de alta resolução e as caravelas de madeira
por espelhos de berílio banhados a ouro, flutuando silenciosamente no ponto de Lagrange 2, a 1,5 milhão de quilômetros de casa. O telescópio espacial. James Webb é a nossa nova nau capitânia, navegando não por oceanos de água salgada, mas pelo oceano do tempo profundo. E, tal como aqueles antigos cartógrafos, olhamos para as bordas do mapa cósmico esperando encontrar o vazio, ou, no máximo, a névoa informe do amanhecer do universo. Esperávamos ver o gás primordial coalescendo timidamente, as primeiras estrelas acendendo-se como velas solitárias numa catedral vasta e escura. Mas o que o James Webb nos enviou de volta não foi o silêncio do nascimento, foi o rugido de uma metrópole. A NASA e a comunidade astronômica global não estão apavoradas no sentido visceral de quem encontra um predador na selva. O terror aqui é intelectual, uma vertigem sublime que ocorre quando o chão da certeza desmorona sob os pés da razão. É o calafrio que percorre a espinha de um arqueólogo que escava camadas de terra onde apenas ferramentas de pedra deveriam existir, e encontra, em vez disso, um relógio mecânico funcionando perfeitamente. Ao apontarmos este olho dourado para o abismo, para épocas situadas apenas 300 ou 400 milhões de anos após o Big Bang, encontramos galáxias que desafiam a lógica. Elas são maciças, brilhantes e estruturadas. Elas possuem discos espirais e núcleos densos, que, segundo nossos modelos mais preciosos, levariam bilhões de anos de dança gravitacional, lenta e caótica, para se formar. É como encontrar um arranha-céu totalmente construído e iluminado no meio de uma floresta primordial, onde a teoria dizia que deveríamos encontrar apenas as primeiras cabanas de palha. Essa descoberta não quebrou o universo. O universo é indiferente às nossas equações. Ele existe com uma obstinação majestosa, ignorando se o compreendemos ou não. O que se estilhaçou foi o espelho da arrogância humana. Durante décadas, construímos o modelo padrão da cosmologia, uma catedral intelectual erguida tijolo por tijolo, com a argamassa da matéria escura e a geometria da relatividade geral. Acreditávamos ter o roteiro do filme cósmico, primeiro a explosão, depois a escuridão, seguida pelo aquecimento lento do gás, a ignição das primeiras estrelas e a aglomeração gradual das galáxias. Era uma história linear, segura e compreensível. Era o nosso mapa moderno, onde havíamos desenhado fronteiras claras e declarado que não havia mais dragões, apenas variáveis a serem calculadas. O James Webb olhou para esse mapa e ateou fogo nele. A luz que atinge os espelhos do telescópio viajou através do tecido elástico do espaço-tempo, esticada pelo desvio para o vermelho, até se tornar invisível aos nossos olhos biológicos, mas gritante para os sensores infravermelhos. Esses fótons carregam a imagem de estruturas como a galáxia Jades GS ZT14-0, monstros de luminosidade que zombam da nossa compreensão sobre a taxa de formação estelar. A densidade de matéria nessas épocas remotas sugere que o universo acordou cedo, faminto e violento, convertendo gás em estrelas com uma eficiência que beira o impossível dentro das leis que pensávamos governar a termodinâmica cósmica. Isso nos força a confrontar uma possibilidade desconfortável. Talvez a nossa régua para medir o tempo e a evolução esteja torta. Talvez a própria natureza da gravidade ou a composição do universo primordial fosse radicalmente diferente do que supunhamos. A sensação de pânico nos corredores da academia vem da realização de que podemos ter que reescrever os capítulos iniciais do Gênesis científico. É a morte do ego coletivo da física. Mas há uma beleza terrível
nessa destruição. O filósofo Edmund Burke descreveu o sublime como uma sensação de assombro e medo diante da grandeza absoluta, algo que nos faz sentir pequenos, mas paradoxalmente elevados por testemunhar tal magnitude. O que a NASA sente e o que nós sentimos ao olhar para essas imagens de campo profundo é o sublime moderno. É a vertigem de perceber que somos recém-chegados em um palco muito mais antigo e complexo do que imaginávamos. Nós olhamos para o abismo e percebemos que o abismo não é vazio. Ele está cheio de histórias que ainda não sabemos ler. As galáxias impossíveis não são erros nos dados. São arautos de uma nova física. Elas nos dizem que a realidade é mais rica, mais estranha e mais criativa do que a mente humana conseguia prever. Estamos novamente na posição daquele cartógrafo medieval. O James Webb não fechou o livro da astronomia. Ele apenas virou a primeira página. As bordas do nosso conhecimento recuaram, revelando um oceano ainda mais vasto e tempestuoso. E a melhor parte, a parte que transforma o terror em êxtase, é a certeza de que o nosso mapa estava errado. Se tivéssemos olhado e encontrado exatamente o que prevíamos, seria o fim da ciência. Seria a confirmação de que o universo é pequeno o suficiente para caber dentro de nossos crânios. Mas o universo recusou-se a ser contido. Ele nos surpreendeu, ele nos humilhou, e ao fazer isso, ele nos libertou. Agora sabemos que as bordas do mapa não são o fim do mundo, mas o início da verdadeira exploração. As teorias antigas devem morrer para que novas verdades possam nascer. O espelho quebrado da nossa vaidade agora reflete fragmentos de uma realidade caleidoscópica, onde a matéria se organiza em catedrais de luz muito antes do que julgávamos possível. Não devemos temer o que o telescópio encontrou. Devemos temer o dia em que pararmos de nos surpreender. Pois enquanto houver mistérios que nos fazem tremer, enquanto houver anomalias que nos tiram o sono, saberemos que a aventura humana ainda está viva. Os dragões ainda estão lá, nas bordas escuras do cosmos, esperando não para nos devorar, mas para nos desafiar a desenhar mapas maiores. E diante dessa imensidão esmagadora, sob a luz de galáxias que já estavam velhas antes de o nosso Sol nascer, resta apenas uma pergunta sussurrada ao vento solar. O que mais está escondido na escuridão, esperando apenas que tenhamos a coragem de abrir os olhos e ver?